Bom, pessoal, meu nome é Daniela e eu vou trabalhar com vocês com a disciplina Língua e Variação. Bom, a estrutura da disciplina é a seguinte. Primeiro, nós vamos falar da sociolinguística e da sua relação com outras teorias. Depois, dos conceitos fundamentais na sociolinguística, variação interna, variação externa e a pesquisa na sociolinguística. O objetivo desta aula é reconhecer a variação linguística como um fenômeno natural, significativo para o seu estudo e para o seu ensino. O que isso significa? Significa pensar que a variação linguística é inerente às línguas e que compreender a variação linguística nos faz também compreender como é que funciona a língua. Uma língua que é viva, ela varia, não é? E se ela varia, nós temos que pensar que ela é um objeto dinâmico. Então, quando nós compreendemos a variação linguística, nós passamos a entender que a língua é mutável, dinâmica, varia no tempo e no espaço. O outro objetivo é identificar os tipos de variação em função da situação do falante. Um falante ele não é único em todos os momentos do tempo. Ele muda a sua postura conforme a situação, o contexto que ele está. Assim como ele muda a sua postura, muda a sua roupa, muda seu estilo, ele também faz mudanças na língua. Identificar a variação em diversos níveis, quer dizer, a variação não ocorre somente no nível fonológico, ela ocorre no nível sintático, no nível semântico, no nível pragmático, tá? Permitir a reflexão crítica e o reconhecimento da variação linguística, ou seja, se a gente pode observar a variação linguística, a gente tem que observar por que ela ocorre, em quais camadas que ela ocorre e ver a variação linguística como um fenômeno na língua de uma forma mais científica do que uma forma mais pessoal. Então, dentro dessa perspectiva, a gente dizer que um falante fala certo, isso ou errado, a gente está dando um juízo de valor e não aplicando, de fato, uma avaliação científica do que ocorre na língua, né? Bom, então, continuando aí, nós temos que há diferentes perspectivas teóricas, né? Dentro do estruturalismo e também do gerativismo, a gente tem a língua fora do seu contexto social. Dentro dessas teorias, importa o que estava na cabeça de um falante, no caso do gerativismo. Esse falante seria um falante único e ele teria uma forma única na sua memória. Para o gerativismo não importa a variação, porque a variação ela seria uma coisa externa à língua e o gerativismo estaria preocupado com o que é interno. Então é a língua fora do seu contexto social, né? O estruturalismo ele já importa também as regras que ocorrem na língua. Então seria mais ligado a uma perspectiva tradicional de visão da língua, tá? Dentro da sociolinguística, aí, a gente tem a língua dentro de um contexto social. Então, a sociolinguística ela vai se ocupar da relação entre língua e sociedade e do estudo da estrutura e da evolução da linguagem dentro do contexto social da comunidade de fala. Então, como o próprio nome indica, a gente tem sócio, de sociedade e linguística, que é o estudo da língua. Até que ponto que a língua reflete os fatores sociais? De que forma os fatores sociais interferem dentro da língua, né? Como que a gente pode ver na estrutura da língua reflexos de fatores sociais como classe, idade, escolaridade? Será que é possível a gente ver em todas as idades determinada forma? Por que uma forma é mais usada entre jovens ou ela é mais usada entre pessoas idosas, né? Como é que a língua evolui? Por que a língua varia? Por que a língua muda? Então, é uma perspectiva dentro da sociolinguística, que vê a língua como um ser social. A língua é um objeto social. A língua muda, ela movimenta, né? Ela movimenta no tempo, no espaço, conforme o falante. E aí a gente tem a relação importante entre fala e sociedade. Ou seja, as variações na fala, elas não são casuais. Ou seja, elas não acontecem por acaso. A gente pode explicar as variações que ocorrem na língua. Elas são sistemáticas. São sistemáticas como? Elas são sistemáticas no sentido de que elas ocorrem em função de fatores que nós podemos explicar, como os fatores sociais,
né? Então, a gente tem aí alguns princípios da variação linguística e da sociolinguística, que são 3. Um é de que a língua é heterogênea. Dizer que a língua é heterogênea significa dizer que ela varia, né? Que ela varia, que ela se modifica, tá? A variação é inerente à língua. O que é a variação inerente à língua? A variação, ela é parte da língua. Toda língua varia, toda língua muda. Não é só o português brasileiro que varia, não é só o português brasileiro que muda. A língua vai mudando e daqui a uns tempos nós vamos estar falando uma língua diferente da língua que nós temos hoje. Ou seja, uma língua que é objeto dos falantes. Se a língua vai mudar, é porque tem alguém agindo em cima dessa língua, né? E nós falantes agimos nessa língua. No estudo da língua, deve-se usar dados reais. Esse é um princípio muito importante da sociolinguística. Então, a sociolinguística ela vai a campo. Ela grava os dados em áudio, em vídeo, ela transcreve os dados. A sociolinguística ela não fica imaginando se um falante vai produzir X ou Y. A sociolinguística grava e observa. E é muito interessante, porque muitas vezes as nossas gravações, os nossos dados, eles confirmam e outras vezes eles não confirmam as nossas hipóteses, né? Isso é muito interessante. E aí nós temos o conceito de variedade. O que é variedade? Bom, pessoal, a variedade, ela é a fala de uma comunidade. Então, nós, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, falamos a variedade de Belo Horizonte. A variedade do sul de Minas tem outras características. Então, a variedade, ela é um conjunto de características da fala, várias particularidades, né? Então, a gente às vezes liga muito o conceito de variedade ao conceito de dialeto. Nós podemos perguntar em qual variedade você está incluído. Eu estou incluído na variedade mineira de Belo Horizonte, ou estou incluído na variedade baiana falada em Salvador, tá? A variedade é um jeito específico de falar de determinado grupo. Então, nós temos a variedade com peculiaridades, tanto na entonação, tanto na escolha de segmentos, do tipo de vocabulário que eu uso, né? E aí nós vamos pensar, o que é variável? A variável, ela é uma forma que é específica, que ela está em variação, né? Ela é um aspecto ou uma categoria da língua que está em variação. Então, por exemplo, a variável plural, eu posso ter a presença ou a ausência da variável plural. Como? Eu posso dizer os meninos, ou eu posso dizer os meninos, né? E eu tenho uma variável. A variável é o fenômeno da língua. Por exemplo, eu tenho o fenômeno de redução de ditongo. O ditongo pode se reduzir ou não. Eu posso dizer chegou ou chegou. Isso é uma variável. As variantes são as formas em competição na produção daquela variável. Então, se eu tenho a variável L e R, irã, na verdade, o L, o L e o rã, como, por exemplo, em blusa e brusa, né? Nós vamos ter a variante colã, como blusa, e a variante corã, como brusa. Esse é um conceito interessante para a gente entender a variação linguística, porque em determinados momentos nós vamos perceber que tem uma variante se sobrepondo. Outras vezes, uma variante é estigmatizada. Por exemplo, falar brusa é estigmatizado. Falar problema é estigmatizado. Tá? Mas, se eu digo chegou, é uma variante que não é estigmatizada. Por quê? Porque falar chegou não tem a avaliação do falante. Tá? E aí nós chegamos às variantes conservadoras e nas variantes inovadoras. Tá? Bom, a gente tem aí as variantes padrão, não padrão, de prestígio, estigmatizado, né? Quando eu tenho uma variável, um fenômeno em competição, e eu tenho pelo menos duas formas que estão em competição para esse fenômeno, uma delas pode ser uma variante inovadora e a outra vai ser conservadora. Então, se eu tenho, por exemplo, trabalha e trabalha, eu tenho uma variante inovadora, que é o trabalha. Mas essa variante inovadora é ao mesmo tempo não padrão e ela é ao mesmo tempo estigmatizada. Então, quando eu tenho uma variante não padrão e estigmatizada, possivelmente ela não se expande na língua,
Por quê? Porque tem uma avaliação social dessa variante, tá? Então, quando eu tenho, ao contrário, uma variante padrão, como por exemplo, eu tenho tia e tia. A variante tia, ela foi inovadora por um tempo, ela se tornou padrão porque ela era não estigmatizada. O uso de tia, ao contrário de gerar preconceito, ele gerava uma avaliação positiva dos falantes, tá? Então, exemplificando aí, a variável uso de nós e a gente. Nós temos uma variável, né? O uso de nós, que contrapõe-se com o uso de a gente. Então, nós podemos ter, nós vamos sair, nós vai sair, nós vamos sair, a gente vai sair, a gente vamos sair, tá? Então, dentro da variável, o uso de nós e a gente, nós temos mais que uma variante. A variante nós vamos sair é a variante padrão, né? É a variante mais aceita pela comunidade. Nós vai sair é estigmatizado. A gente vai sair é uma forma inovadora, mas não é uma forma estigmatizada. Então, tem tudo para ser uma forma que vai ganhando campo entre os falantes, né? E aí a gente entra numa outra questão importante, que é a questão do preconceito linguístico. E aí eu coloco para vocês no slide a foto da capa do livro do Marcos Bain, que chama justamente Preconceito Linguístico. Esse livro, ele representa um marco nos estudos da sociolinguística do português, né? A questão do preconceito linguístico envolve valoração, ou seja, estou dando valor a uma coisa, que essa coisa, essa forma de falar, o valor eu estou dando enquanto falante, enquanto alguém da sociedade, mas linguisticamente a gente não diz que uma forma é melhor ou pior. Linguisticamente são formas válidas dentro de um contexto social. Todas as formas têm um significado social. Então, quem é que fala trabalha? Eu posso listar a pessoa sem escolaridade de uma determinada classe social. Então, vejam bem, a questão do preconceito linguístico, ela não tem nada a ver com o estudo científico da linguística. Na linguística, eu vou dizer, olha, trabalha, vira trabalha, porque eu tenho lhã, que é muito mais próximo de uma vogal i, e para uma questão de redução de esforço, vira trabalho. Dentro de uma perspectiva de preconceito, eu posso pensar, a forma trabalha é uma forma errada, é uma forma de falantes que não tem prestígio dentro da comunidade, né? Então, a gente começa a pensar o preconceito linguístico como um dos muitos outros preconceitos. É uma forma de dizer para o falante que ele está errado, que ele não é alfabetizado, que ele não tem escolaridade, que o mercado de trabalho não o aceita, né? Então, a gente tem que pensar muito nessa valoração social que a gente dá à forma linguística, que é uma forma também de preconceito, né? Quando a gente pensa na dimensão interna da variação linguística, que é o que tem no guia de vocês, a gente tem a variação lexical, a variação fonológica, morfológica e sintática. A variação lexical, como o próprio nome indica, ela se dá dentro do léxico. Ou seja, eu vou escolher uma palavra ou outra para produzir. Então, quando eu escolho, por exemplo, a palavra jerimum ou abóbora, isso é uma escolha lexical. Então, no meu dialeto, a gente fala abóbora, mas em outros dialetos pode falar jerimum. Ou mandioca, macaxeira. Isso é o uso de determinadas palavras. A variação fonológica é a forma como a gente fala os segmentos específicos. Eu posso falar sal ou eu posso falar saó. São formas diferentes. A variação morfológica e sintática, ela é no uso das palavras dentro da frase. Então, por exemplo, se eu digo menino, venha cá, ou menino, vem cá, é uma forma de variação que vai dizer a mesma coisa. Ou seja, eu tenho duas formas em competição. Essa é a dimensão interna da língua. É uma classificação dos tipos de variação. A variação fonológica é uma variação muito comum, que a gente observa muito. Então, trabalha é uma variação fonológica, né? Os meninos é uma variação morfossintática, né? Quer dizer, é o uso da derivação sintática do plural e da forma dentro da frase.
A dimensão externa da variação da língua, ela inclui esses fatores sociais. Quais são esses fatores sociais? A variação regional, que ocorre de região para região, é a dialetal, né? Então, falamos diferentes do que se fala no sul, do que se fala no nordeste, tá? A variação social, tem classes sociais específicas que vão falar diferentemente. A variação estilística, que ela diz respeito ao contexto que nós estamos utilizando a fala. Então, em uma reunião, eu vou me portar de uma forma, assim como vou utilizar a língua de uma determinada forma, tá? E a variação na fala e na escrita, que é também chamada de diamésica, né? Então, na escrita, a gente costuma, por exemplo, usar formas mais formais. Na fala, eu posso usar repetição de palavras, eu tenho hesitação, eu tenho a gestualidade, né? Então, a fala e a escrita são diferentes. Essa variação, que é uma conjunção entre dimensões externas e externas, e é aí que a gente vê como é que a língua é esse conjunto, né? Ela mostra para a gente o caráter da língua como heterogêneo. E aí a gente tem um dos principais pensadores e pesquisadores da sociolinguística, que é o William Labov. O William Labov fez uma pesquisa com uma comunidade de fala inglesa e, a partir daí, ele começou a ver como é que era variável, como é que os falantes utilizavam a língua diferentemente. Mas, ao mesmo tempo que era variável, era sistemático. Por que era sistemático? Bom, porque quem usa a variante X são os falantes mais velhos. Quem usa a variante Y são os falantes mais novos. Ou seja, embora seja heterogêneo, eu posso encontrar nesse caos, que é aparente, uma sistematicidade. Crianças usam determinadas formas, adultos usam outras, né? Então, esse caráter heterogêneo do sistema linguístico, ele é produto de duas ou mais formas em competição. As línguas que estão vivas, elas são heterogêneas, estão variáveis. Se as línguas não estão mais vivas, como o latim, ela já não varia, porque para a língua ser heterogênea e ser variável, ela vai depender de quem? Do falante, né? Então, o falante, quando o falante começa a usar véi, e os outros falantes começam a usar também, o que isso significa? Qual é o significado social do uso da forma véi? Ou da forma cara? Ou do passado, da forma que usava chuchu, por exemplo, para se referir a uma pessoa bonita, tá? Então, assim como a gente muda o nosso jeito, a gente muda a nossa forma de vestir, a gente muda a escolha do sapato ou a forma do cabelo, a gente muda também a forma linguística. As gírias, por exemplo, por que se usa determinada gíria? Por que um adulto numa reunião não vai usar véi, mas um adolescente vai usar véi? Tá? O que condiciona a variação? E isso é o objeto da sociolinguística. A gente tem fatores internos e a gente tem fatores externos. Quais são esses fatores internos? Os fatores internos são os fatores propriamente linguísticos, ou seja, o ditongo ou vira o em determinadas palavras. Quais são essas palavras? Verbos, por exemplo, chegou, chegou. Né? Em quais contextos que isso ocorre? Isso ocorre na escrita? Não, a não ser que a criança que esteja adquirindo a escrita, a redução do ditongo, ela é um aspecto prioritariamente da fala. Né? O ditongo, por exemplo, NDO, que vira nó, como conversando, que vira conversando. Aonde que ele ocorre? Aí ele ocorre em ditongos, no final da palavra. Isso é um aspecto interno, isso é um condicionador interno. Mas em que contexto? Bom, ele é muito comum no dialeto de Belo Horizonte, ele é muito comum no dialeto carioca, mas tem dialetos que não usam isso, nem na escrita a gente usa isso. Em contextos formais também nós evitamos. Isso é o condicionamento externo. Tá? E aí a gente entra num outro conceito que eu gostaria que vocês gravassem bem, que é o conceito de variação e mudança. Uma variação são duas formas em competição. Então, eu vou ter tipo e tipo. Mas nem toda variação implica mudança. Por exemplo, o sal, no português, virou sal, mudou na maioria dos dialetos. Mas eu posso ter, em uma mesma região, no mesmo dialeto, a competição entre duas formas, que não implica necessariamente mudança. Por exemplo, eu posso ter as formas trabalha e trabalha.
uma não vai se sobrepor à outra. Então, nem toda variação vai gerar uma mudança. Mas para ter mudança, eu tenho que ter variação primeiro. Ou seja, para mudar de tipo para tipo com tchan africado, eu tive que ter a variação entre os dois e chegar à mudança, tá? E aí a gente entra na pesquisa sociolinguística. Então, como eu disse para vocês, Labov implantou uma forma, não só Labov, mas Labov e todos os colaboradores implantaram uma forma de ver a sociolinguística, a língua, como um objeto que pudesse ser investigado, avaliado e quantificado. E para isso, a gente pensa na pesquisa sociolinguística. A pesquisa sociolinguística, ela se constitui de várias etapas. Primeiro é a gente ter um objeto para pesquisar. Então, vamos supor que eu vou pesquisar o plural no português. Mas aí eu tenho que pensar, seleção dos informantes. Quais são os informantes que eu vou ter? Eu vou ter que ter informantes jovens, informantes adultos, informantes escolarizados, não escolarizados. Qual é o método que eu vou fazer para coletar os dados? Quais são as hipóteses que eu tenho? Eu tenho a hipótese de que os falantes mais novos usam menos o plural. Como é que eu vou fazer para confirmar a minha hipótese? Como que eu vou coletar esses dados? Eu vou utilizar um gravador, eu vou utilizar um vídeo, E aí eu vou codificar esses dados, ou seja, eu vou tabular esses dados e fazer uma análise estatística e vou ver os resultados dessa pesquisa. Então, a sociolinguística, ela fornece um subsídio muito interessante para a gente fazer pesquisa na área de sociolinguística, tá? E aí a gente tem as contribuições da sociolinguística para o ensino. Bom, pessoal, se a gente toma a língua como um objeto em variação, o que a gente ensina na sala de aula tem que ser coerente com esse contexto. Ou seja, se a língua é esse objeto dinâmico, o que nós vamos ensinar também é a língua enquanto esse objeto dinâmico variável para os nossos alunos. E quais são as vantagens disso? Bom, isso vai mostrar para os nossos alunos como a língua é variável e como nós podemos enxergar a língua de uma forma heterogênea. Além disso, é a questão do preconceito linguístico. A gente transmitir aos alunos uma forma de ver a língua, de refletir sobre a língua, que não é uma forma preconceituosa. Aí eu acho que nós vamos estar dando uma contribuição muito importante, Então, a gente lembra dos PCNs. Os PCNs trazem alguns objetivos do ensino de língua portuguesa, como conhecer as diferentes variedades, saber que a língua varia e combater o preconceito linguístico. Reconhecer e valorizar a linguagem do seu grupo social. Então, vocês imaginem um aluno que é dentro de um grupo social e ele começa a ver na escola uma linguagem que não valoriza o jeito dele de falar. Usar os conhecimentos dessa análise linguística para compreender as formas que ele tem que usar a língua. Então, uma coisa é respeitar a variedade linguística, outra coisa é usar. Eu tenho, enquanto falante, possibilidade de mudar a minha forma de usar a língua em diferentes situações. E essa mudança que eu tenho, que eu faço da língua, ela pode me trazer muitos benefícios, Então, fechando aí, gente, as considerações finais, a gente vê que o curso, ele volta para uma compreensão da língua enquanto fenômeno variável, heterogêneo, mas passível de ser compreendido. Não é dizer que tudo é uma bagunça na língua. Ela é variável, mas a gente pode lançar mão de diversos fatores. E a gente espera que ao final do curso vocês sejam capazes de observar os fatos da língua sem preconceito, observar a variação da língua, ouvir a variação da língua e aplicar esses conceitos no ensino de língua materna.